O desânimo tá batendo forte todo dia. Eu costumo levantar entre 3 e 3 e meia da manhã. Trabalho numa fábrica e eu gosto de ir esse horário, porque o pessoal chega às 7 horas da manhã e quando eles estão chegando eu praticamente estou acabando meu serviço. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de trabalhar sozinho. E de uns tempos pra cá, toda vez que eu acordo esse horário, me vem uma tristeza muito grande, um peso, uma vontade de desanimar, uma vontade de parar de fazer tudo. Aquela vontade assim de viver, aquela vontade de conquistar as coisas, passou, de verdade mesmo. As coisas estão muito estranhas, eu percebo que o mundo está muito estranho, tem uma energia muito estranha no ar. E quando eu falo em desânimo, não é desânimo de simplesmente chegar ao ponto de acabar com a minha vida. Não, eu nunca pensei nisso. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu continuei. Eu acho que a gente deve continuar. Eu acho que a gente deve tentar achar um motivo para continuar, porque a gente está vivo. Simplesmente estar vivo já diz muita coisa. Mas conviver nesse mundo, conviver com as pessoas hoje em dia, está extremamente difícil, está praticamente impossível. A gente não consegue ver verdade em nada mais. Nada, tudo é efêmero, tudo é raso. E esse desânimo, essa tristeza, acordar e sentir essa tristeza é algo preocupante. Eu sei que eu não sou o único que está sentindo isso e procuro decifrar o que está acontecendo. Só que eu tenho um pouco de medo de algo muito maior ocorrendo nas entrelinhas e a gente está percebendo isso aos poucos, como se fosse as informações vindo a conta-gotas. Então, a tristeza basicamente é isso. Acordar, não ter muito ânimo para fazer as coisas, mas saber que a gente tem que continuar e respirar. O desânimo está batendo forte todo dia. Eu costumo levantar entre 3 e 3 e meia da manhã. Trabalho numa fábrica e eu gosto de ir esse horário, porque o pessoal chega às 7 horas da manhã e quando eles estão chegando eu praticamente estou acabando meu serviço. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de trabalhar sozinho. E de uns tempos pra cá, toda vez que eu acordo esse horário, me vem uma tristeza muito grande, um peso, uma vontade de desanimar, uma vontade de parar de fazer tudo. Aquela vontade assim de viver, aquela vontade de conquistar as coisas, passou, de verdade mesmo. As coisas estão muito estranhas, eu percebo que o mundo está muito estranho, tem uma energia muito estranha no ar. E quando eu falo em desânimo, não é desânimo de simplesmente chegar ao ponto de acabar com a minha vida. Não, eu nunca pensei nisso. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu continuei. Eu acho que a gente deve continuar. Eu acho que a gente deve tentar achar um motivo para continuar, porque a gente está vivo. Simplesmente estar vivo já diz muita coisa. Mas conviver nesse mundo, conviver com as pessoas hoje em dia, está extremamente difícil, está praticamente impossível. A gente não consegue ver verdade em nada mais. Nada, tudo é efêmero, tudo é raso. E esse desânimo, essa tristeza, acordar e sentir essa tristeza é algo preocupante. Eu sei que eu não sou o único que está sentindo isso e
procuro decifrar o que está acontecendo. Só que eu tenho um pouco de medo de algo muito maior ocorrendo nas entrelinhas, e a gente está percebendo isso aos poucos, como se fosse as informações vindo a conta-gotas. Então, a tristeza basicamente é isso: acordar, não ter muito ânimo para fazer as coisas, mas saber que a gente tem que continuar e respirar. O desânimo está batendo forte todo dia. Eu costumo levantar entre 3 e 3:30 da manhã. Trabalho numa fábrica e eu gosto de ir esse horário, porque o pessoal chega às 7 horas da manhã e quando eles estão chegando eu praticamente estou acabando meu serviço. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de trabalhar sozinho. E de uns tempos pra cá, toda vez que eu acordo esse horário, me vem uma tristeza muito grande, um peso, uma vontade de desanimar, uma vontade de parar de fazer tudo. Aquela vontade assim de viver, aquela vontade de conquistar as coisas, passou. De verdade mesmo. As coisas estão muito estranhas. Eu percebo que o mundo está muito estranho. Tem uma energia muito estranha no ar. E quando eu falo em desânimo, não é desânimo de simplesmente chegar ao ponto de acabar com a minha vida. Não. Eu nunca pensei nisso. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu continuei. Eu acho que a gente deve continuar. Eu acho que a gente deve tentar achar um motivo para continuar, porque a gente está vivo. Simplesmente estar vivo já diz muita coisa. Mas conviver nesse mundo, conviver com as pessoas hoje em dia, está extremamente difícil, está praticamente impossível. A gente não consegue ver verdade em nada mais. Nada, tudo é efêmero, tudo é raso. E esse desânimo, essa tristeza, acordar e sentir essa tristeza é algo preocupante. Eu sei que eu não sou o único que está sentindo isso e procuro decifrar o que está acontecendo. Só que eu tenho um pouco de medo de algo muito maior ocorrendo nas entrelinhas, e a gente está percebendo isso aos poucos, como se fosse as informações vindo a conta-gotas. Então, a tristeza basicamente é isso: acordar, não ter muito ânimo para fazer as coisas, mas saber que a gente tem que continuar e respirar. O desânimo está batendo forte todo dia. Eu costumo levantar entre 3 e 3:30 da manhã. Trabalho numa fábrica e eu gosto de ir esse horário, porque o pessoal chega às 7 horas da manhã e quando eles estão chegando eu praticamente estou acabando meu serviço. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de trabalhar sozinho. E de uns tempos pra cá, toda vez que eu acordo esse horário, me vem uma tristeza muito grande, um peso, uma vontade de desanimar, uma vontade de parar de fazer tudo. Aquela vontade assim de viver, aquela vontade de conquistar as coisas, passou. De verdade mesmo. As coisas estão muito estranhas. Eu percebo que o mundo está muito estranho. Tem uma energia muito estranha no ar. E quando eu falo em desânimo, não é desânimo de simplesmente chegar ao ponto de acabar com a minha vida. Não. Eu nunca pensei nisso. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu continuei. Eu acho que a gente deve continuar. Eu acho que a gente deve tentar achar um motivo para continuar, porque a gente está vivo. Simplesmente estar vivo já
diz muita coisa, mas conviver nesse mundo, conviver com as pessoas hoje em dia, tá extremamente difícil, tá praticamente impossível. A gente não consegue ver verdade em nada mais, nada, tudo é efêmero, tudo é raso. E esse desânimo, essa tristeza, acordar e sentir essa tristeza é algo preocupante. Eu sei que eu não sou o único que está sentindo isso e procuro decifrar o que está acontecendo. Só que eu tenho um pouco de medo de algo muito maior ocorrendo nas entrelinhas e a gente está percebendo isso aos poucos, como se fosse as informações vindo a conta-gotas. Então, a tristeza basicamente é isso. Acordar, não ter muito ânimo para fazer as coisas, mas saber que a gente tem que continuar e respirar. O desânimo está batendo forte todo dia. Eu costumo levantar entre 3 e 3 e meia da manhã. Trabalho numa fábrica e eu gosto de ir esse horário, porque o pessoal chega às 7 horas da manhã e quando eles estão chegando eu praticamente estou acabando meu serviço. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de trabalhar sozinho e de uns tempos pra cá, toda vez que eu acordo esse horário, me vem uma tristeza muito grande, um peso, uma vontade de desanimar, uma vontade de parar de fazer tudo. Aquela vontade assim de viver, aquela vontade de conquistar as coisas, passou. De verdade mesmo. As coisas estão muito estranhas. Eu percebo que o mundo está muito estranho. Tem uma energia muito estranha no ar. E quando eu falo em desânimo, não é desânimo de simplesmente chegar ao ponto de acabar com a minha vida. Não. Eu nunca pensei nisso. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu continuei. Eu acho que a gente deve continuar. Eu acho que a gente deve tentar achar um motivo para continuar, porque a gente está vivo. Simplesmente estar vivo já diz muita coisa. Mas conviver nesse mundo, conviver com as pessoas hoje em dia, está extremamente difícil, está praticamente impossível. A gente não consegue ver verdade em nada mais, nada, tudo é efêmero, tudo é raso. E esse desânimo, essa tristeza, acordar e sentir essa tristeza é algo preocupante. Eu sei que eu não sou o único que está sentindo isso e procuro decifrar o que está acontecendo. Só que eu tenho um pouco de medo de algo muito maior ocorrendo nas entrelinhas e a gente está percebendo isso aos poucos, como se fosse as informações vindo a conta-gotas. Então, a tristeza basicamente é isso. Acordar, não ter muito ânimo para fazer as coisas, mas saber que a gente tem que continuar e respirar. O desânimo está batendo forte todo dia. Eu costumo levantar entre 3 e 3 e meia da manhã. Trabalho numa fábrica e eu gosto de ir esse horário, porque o pessoal chega às 7 horas da manhã e quando eles estão chegando eu praticamente estou acabando meu serviço. Eu gosto de ficar sozinho, gosto de trabalhar sozinho e de uns tempos pra cá, toda vez que eu acordo esse horário, me vem uma tristeza muito grande, um peso, uma vontade de desanimar, uma vontade de parar de fazer tudo. Aquela vontade assim de viver, aquela vontade de conquistar as coisas, passou. De verdade mesmo. As coisas estão muito estranhas. Eu percebo que o mundo está muito estranho,
Tem uma energia muito estranha no